Comigo no estúdio, vereadora Márcia Tasquete, boa noite. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui de novo. Boa noite a todos aí que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais e pela TV Guarulhos. Multimídia. Vereadora, semana passada eu recebi 2 denúncias sobre o SAMU em Guarulhos, falta de ambulâncias. Tivemos um acidente grave semana passada, uma ambulância se espatifou numa árvore. E, conclusão, não temos viaturas rodando no SAMU. A senhora confirmou isso? Hoje eu estive lá, né, Pedro, e está confirmado. Na verdade, nós temos 21 ambulâncias na cidade, sendo que 11 deveriam estar rodando, inclusive. Aí, essa imagem, eu fui no DTI, porque Sim. Eu queria entender onde estavam essas ambulâncias. E nós temos, de 21 ambulâncias na cidade, nós temos... tinha hoje cedo 3 básica e 3 avançadas. Agora, no final do dia, nós temos uma básica e 3 avançadas. O que é essa avançada, Pedro? A avançada é aquela que ela tem todo o equipamento, ela vai com um médico, né? Tipo UTI, né? É um tipo UTI. O que acontece? Não tem regulador, médico regulador suficiente. Por quê? Porque uma dessas bases avançadas, ela está sendo usada como UTE, que é tripulada por enfermeiro. Base tripulada por enfermeiro, entendeu? Então, ou seja, nós não temos os 3 médicos que deviam ter nas bases avançadas. Uma dessas bases avançadas foi aquela que teve o acidente e realmente acabou com a viatura. Espatifou. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma das bases, das básicas e colocaram todo o equipamento da UTI, da base avançada dentro, que é essa daí. Exatamente, hoje eu filmei ela lá. E colocaram nessa unidade. Só que, enquanto eu estava fazendo a fiscalização no SAMU, Pedro, a realidade ela é muito triste, porque um trabalhador lá falou para mim que uma delas, tinham 3 paradas lá, eu falei, estão funcionando? Não, uma vai para higienização. E depois eu vim saber que essa uma da higienização está com um problema na bomba d'água, ou seja, está parada também. Nós estamos sem base na zoonose, nós estamos sem base na base Bom Clima, ou seja, a base Bom Clima acabou de ser inaugurada, já não tem equipamentos. E o que mais me causa estranheza, veja, uma cidade com 1.400.000 habitantes, Pedro, com uma ambulância hoje. E o governo federal fala uma ambulância a cada 100.000 moradores. Cada 100.000 moradores tem que ter uma ambulância. Então, o que a gente tem? A gente tem 21. Como que funciona essas 21? 11 são o que determina o protocolo SUS. Só que dessas 11 não funciona, só tem 3 que estão funcionando. Não, hoje só uma. Não deveria ter 15 funcionando. Devia ter 15. Aí, base avançada, nós temos 3, e deveria ter 3. Mas no meu entendimento, com a população que nós temos hoje, tinha que ter no mínimo 5. No mínimo. Para ter. E a ambulância avançada é a cada 400.000 habitantes. Isso. Nós deveríamos ter no mínimo 4 funcionando. E nós temos, o governo federal, ele paga por cada ambulância básica R$28.000 por mês, Pedro. E ele paga por cada uma avançada em torno de 49 mil. Você vê, se nós temos as 11, embora quebradas, sem funcionamento, mas nós temos. Então, aonde está indo o valor todo? Porque cada unidade, cada equipamento desse recebe R$28.000 do governo federal. Se essas ambulâncias não estão rodando, estão paradas, esse dinheiro está sendo represado onde? Agora me chama a atenção, vereadora, depois que eu publiquei essas fotos, informações sobre o SAMU, hoje eu recebi uma foto de um comissionado com uniforme do SAMU. Como é que pode ter comissionado uniformizado? Eu estive lá e eu não consegui identificar nenhum, Pedro. Inclusive, eu sempre pergunto, você é de carreira? Eu sempre quero saber para eu entender. Pelo menos não se apresentou nenhum dessa forma para mim. Mas eu acho estranho, hein? Mas comissionado uniformizado do SAMU? É estranho. Eu quero entender e eu estou fazendo todos os requerimentos. Amanhã, se Deus quiser, eu já estou lá na Câmara, porque eu quero entender. Eu quero todos as passagens de plantão para eu entender
quantas ambulâncias realmente estão trabalhando verdadeiramente, quantos médicos estão trabalhando verdadeiramente, e eu não vou deixar isso sem apurar, Pedro. E tanto é que eu fui até a DTI, porque eu queria entender quantas estão lá sem manutenção. E aí eu fiquei sabendo lá que tem uma empresa também terceirizada, né, que presta o serviço de manutenção nessas viaturas. E eu vou atrás, que eu quero saber como que é essa empresa terceirizada, como que está funcionando, aonde ela funciona, como que está sendo feito, como que é esse contrato que eu ainda não vi. Agora me falaram que tem ambulância parada por falta de troca de óleo? Olha, tem ambulância parada por falta recebeu uma multa, e aí, por conta dessa multa, não regularizou o documento e a ambulância está parada, Pedro. É um absurdo. Quem é que vai multar a ambulância? Então, teria que ter uma gestão, e eu digo de novo que é falta de gestão pública, é falta de gestão da Secretaria de Saúde, porque embola tudo, antes a ambulância não recebia multa. Agora a ambulância recebe multa. Não é para ser multado. Não é, mas se não tiver alguém na gestão... Deve ser multa no radar, né? Automática. Mas deve ter alguém cuidando desse tipo de gestão para que a coisa funcione de forma rápida. Aí é erro da Secretaria de Transporte, que tem que ter uma lista das ambulâncias para tirar do sistema, né? E concordo. Cadê? Como é que é? Eu não entendo. Tantas denúncias contra o prefeito, mas por que nenhuma solução? O que está acontecendo, vereador? Eli, boa noite. Na verdade, Pedro, todas as denúncias que eu apuro, eu levo para os órgãos que tem que ir, eu levo para dentro da Câmara para ser apurada e investigada. Agora, infelizmente, eu não consigo sozinha. Né? Nós somos 34 vereadores e eu trabalho quase que 24 horas, Pedro. O Dagner Turre pergunta da Comissão de Higiene e Saúde na Câmara, é gutista, né? É da base aliada a comissão, né? Então, o Conselho de Saúde Municipal, eu não faço parte dele, mas eu cobro também da mesma forma, que ele tem que se colocar aí. Eu vejo o conselheiro trabalhando para candidatos, eu vejo conselheiro trabalhando para vereador, mas eu não vejo conselheiro fiscalizando o que tem que fiscalizar. Essa é a realidade. Esses órgãos foram meio cooptados, né? Até o Conselho Tutelar, tem muito cabo eleitoral em Conselho Tutelar. Tinha que ser um pouco mais, né, afastada a coisa para ter um pouco mais de efetividade nessas fiscalizações. Eu me preocupo, Pedro, porque hoje, se eu ou você sofrer um acidente ou alguém da nossa família, com uma base na rua, como que vai dar conta? Bom, nós temos Pimentas é enorme. Como que nós vamos dar conta da cidade com uma ambulância? E a classe média de Guarulhos costuma pensar, eu tenho plano de saúde. Não, você pode precisar do SAMU a qualquer momento. Ué, você pode escorregar no banheiro da sua casa, meu amigo, você vai saber quem é que vai te socorrer? Sempre é o SAMU. É o SAMU que vai te socorrer, né? Exato. Muito bem. Vereadora, teve um atrito entre a senhora e um médico hoje? Então, eu estive, Pedro, eu estou fiscalizando o Fila Zero desde quinta-feira, né? E eu recebi algumas denúncias de que lá está sendo uma troca de encaminhamento. Você chega com um encaminhamento de 2018, de 2020, você sai de lá com um encaminhamento novo de 2022, ou seja... Zerou de 2020 e de 2018, mas você saiu com um outro. Quer dizer, é um programa que se gasta 21 milhões para gerar novas demandas. Eu não sei de onde partiu essa ideia, mas é uma ideia que é um engodo para a população. Eu tô assim, de verdade, eu tô estarrecida. E hoje, quando eu cheguei... Quando eu estava entrando, Pedro, um rapaz de preto veio no meu encontro, eu vi que ele estava falando comigo, eu falei, pois não. Ele falou, olha, em vez de você ter assessores, você tem 12 assessores que ganham 10 mil, que eu quero saber onde estão também esses assessores, porque não existe esse salário, né? Não existe. Você tem 12 assessores que ganham 10 mil e você tem que pegar esse dinheiro da Câmara, comprar prótese e trazer aqui para eu colocar essas próteses de forma gratuita. Quem era essa pessoa? Esse é um médico, o nome dele é Thales. E depois eu vi aqui, né? Thales? Eu não entendi. Eu falei, olha, eu não tenho
como fazer isso, até porque a lei não me permite, né, Pedro, eu tirar dinheiro de câmara. O que é isso? Aí eu falei, não, nós temos um protocolo SUS, nós temos a garantia que o dever de saúde é dever do Estado e é um direito da população. Então, não é bem assim como o senhor está falando. Aí ele começou a se alterar comigo, ele estava muito alterado. Aí ele falou assim que ele tá, eu falei, e por falar nisso, o senhor está aqui fora, já que o senhor veio de encontro, o senhor está aqui fora, e por que essas pessoas todas para serem atendidas? Aí ele falou assim, porque não tem ninguém aqui para eu atender, por isso que eu tô assim. Aí a população, lógico, se rebelou, né, se rebelou, porque tinha muita gente, ele falando que não tinha ninguém para atender. Ele era médico? É médico, aí eu... Tava de preto? De máscara, de touca. Aí eu entrei, porque, Pedro, lá nós estamos com, parece, com 24 ou 25 consultórios médicos foram feitos. Eu entrei e falei, aí ele não queria me deixar entrar, ele se colocou na minha frente, me machucou o braço para eu poder entrar. Hoje eu me senti violada no Hospital Pimentas de todas as formas, politicamente, como mulher, como autoridade na cidade, de todas as formas eu fui violada no Hospital Pimentas. E aí eu fiz uma força para poder entrar, para fiscalizar os consultórios, e ele tentando me impedir, machuquei o braço. E aí eu pedi para uma moça me acompanhar e falei, eu quero ver se dentro desse consultório tem gente. Aí nós batíamos, a moça abria, não tinha ninguém. Então eu fiscalizei todos os 24, 25 consultórios, só tinham 3 médicos. Um dos médicos era ele. Aí quando chegou a vez dele, ele estava na porta do consultório, com o consultório aberto, tinha uma moça dentro do consultório. Aí eu falei, a senhora é a médica? Com uma caderneta na mão. Aí ele virou e falou assim, ela tá aqui comigo, ela não é médica nada, ela tá aqui comigo. Aí virou para a moça e falou assim, você não fale com ela, porque ela não vale nada. Ô, louco. Dizendo que eu não valho nada. Aí eu fiquei, olha, eu me senti assim, violada num nível, você não tem noção. Aí, porque eu sou mulher, porque se fosse homem, talvez ele não peitasse do jeito que ele peitou. Aí o que aconteceu? Eu peguei e chamei a PM e dei voz de prisão para ele. E a PM não veio, mandou a GCM. Quando chegou a GCM, Pedro, o policial que veio falar comigo falou, não, peraí um pouquinho, que primeiro eu vou ouvir a outra parte. Saiu ele, o médico e o diretor, que é o Júnior, o mesmo diretor que deu problema no HMU, e é uma pessoa que não tem a mínima condição de dirigir absolutamente nenhum equipamento de saúde. E ele entrou para dentro da sala da diretoria, eu vi que estava demorando, bati, falei, mas eu que chamei, eu sou a parte, né? E ele pegou e virou para mim e falou, saiu, levantou, deu a mão pro médico, falou, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, não sei o quê, falou a mesma coisa pro diretor. Aí eu falei, eu dei voz de prisão para ele, eu quero que o senhor conduza ele para a delegacia junto comigo. Aí ele virou para mim e falou assim, não, já está resolvido, virou as costas e saiu. Eu falei, qual que é o nome do senhor? E ele pegou e falou que era Silvano, né, GCM lá. Aí eu falei, eu pensei em dar voz de prisão para ele também, porque eu fui desacatada também por ele. Ele prevaricou, inclusive, né, nessa situação. Só que eu tinha sessão, porque começava às 2 horas, e eu sabia que eu não podia me atrasar, porque eu nunca faltei numa sessão, e eu tenho isso como um compromisso muito forte em mim. E eu acabei não dando a voz de prisão para o GCM, vim embora, liguei para o secretário Márcio Pontes, ele falou que realmente é um absurdo o que fizeram, porque eu realmente fui desacatada e tinha que haver tinha que ser conduzido sim para a delegacia. Sim. E eu pedi a abertura de uma sindicância para apurar por que esse GCM ficou aquele tempo todo dentro da administração com esse médico, com o diretor, e não me deu a resposta e simplesmente passou por cima da minha autoridade, das minhas prerrogativas como vereadora, e não conduziu esse médico que me ofendeu, que me agrediu, Olha, ele só não bateu no meu rosto, porque eu não deixei meu rosto fácil para ele bater. Eu acho que ela devia se queixar a PM também, né, que jogou para a GCM. Vou fazer isso. Agora, a GCM dá a impressão que foi lá passar um pano, né? Foi o que eu senti, Pedro. Fiquei muito triste com isso, muito triste. Mas o secretário me atendeu de uma forma muito comprometida, falou que vai apurar. Ponto, eu confio. Foi super educado comigo, quero inclusive aproveitar aqui e agradecer.
e também me pediu rapidamente para um inspetor me ligar, que é o que cuida da área dos pimentas, que também se prontificou e falou, se a senhora quiser ir para a delegacia agora, eu irei com a senhora, mas eu preferi, já que ele não conduziu e eu queria que fosse conduzido, e eu já estava muito longe do hospital, porque eu já estava na Câmara, eu vou fazer o boletim de ocorrência hoje à noite, da minha casa mesmo, pela internet, e eu vou levar isso para frente. Inclusive, Pedro, essa história do Fila Zero, eu vou levar para o MP, porque são 21 milhões gastos. São 21 milhões num lugar que tem 24 consultório para inglês ver com 3 médicos. Não, consultórios físicos, né? Senhorinhas de mais de 70 anos aguardando desde as 7 horas da manhã, isso já era meio-dia. E só começou a atender depois que eu estive lá. Inclusive, foi isso. Então, a situação é delicada, o governo tem que se posicionar com relação a isso. E o que esse Hospital Pimentas... E amanhã eu vou fiscalizar o HMU também. Porque são os dois que estão fazendo esse tipo de programa. E detalhe, Pedro, eu já tentei no portal da transparência buscar esse contrato. Ele não está? Porque é um aditivo, é um contrato aditivo, não está. É um contrato, eu estou fazendo por requerimento, é um contrato aditivo que foi, se é 21 milhões, eu entendo que tem que uma parte para o Pimentas, um pouco acho que maior, porque Pimentas é muito mais populoso, e uma parte para HMU. E eu não consegui sequer fiscalizar esse contrato, porque não chegou em mim esse contrato. O Dagner Turri diz que causa estranheza a aprovação das contas de saúde pelo Conselho, pela maioria dos conselheiros. Uma aprovação política, né, Dagner? Concordo. Aliás, quando é que é? O Conselho é eleito, ninguém fica sabendo mais da eleição, quem pode participar. Na verdade, agora só em fevereiro que vai ter nova eleição. Por enquanto está no mandato, são 2 anos. E quem pode ser? Qualquer cidadão? Qualquer cidadão pelo usuário e o trabalhador pelo trabalhador, né? Então, as entidades também podem ser, podem concorrer, as ONGs, né? Presidentes e pessoas... Associação de bairro, OAB... todo mundo pode estar, inclusive, fiscalizando isso. Falando em OAB, me lembrei aqui, vereador, alguém se queixou para mim, de que a OAB não teria comissão de meio ambiente em Guarulhos. Na gestão que eu fiz parte, nós tínhamos. E agora? Foi esse policial que, inclusive, pegou meus dados, entrou lá para dentro. Esse é o Silvano? Ele pegou meus dados, entrou lá para dentro com com o diretor e com o médico e simplesmente... Ignorou a vítima. Ignorou a vítima. Foi muito triste o que eu passei hoje dentro do Hospital Pimentas. Mas eu voltarei lá porque eu já falei que eu não tenho medo e eu vou enfrentar essa situação. Eu espero, sinceramente eu espero que não esteja acontecendo aquela velha figura de GCM fazendo segurança para o hospital nas horas vagas. E eu agora, mais do que nunca, vou dar uma fiscalizada nisso. Porque eu senti que ali a pessoa estava para defender o indefensável. Entendeu? Entendeu? É aí que tá, né? A GCM tem que ser uma polícia cidadã, não uma guarda pretoriana, né? Exato. E Pedro, você sabe que eu sempre defendi médico e enfermeiros, eu sempre defendi a classe, né? Sim. E sempre fiz isso até contra até meu partido, porque acha que não é assim que funciona e tal, mas mesmo assim eu sempre defendi. Veja, mesmo assim, não sei se você se recorda que eu fui fiscalizar uma farmácia, porque nós tínhamos umas denúncias de farmácia que estava fechando. Eu fui fiscalizar uma farmácia lá na Ponte Grande, na UBS Ponte Grande, e um médico que não estava no local, tinham 3 pessoas na farmácia. Não precisava fechar a farmácia para contar medicação, porque estavam em 3. E eu fui fiscalizar e falei que eu gostaria de saber por que foi fechada a farmácia. Abriram rapidamente, quando eu cheguei, e o médico que estava lá fez uma moção de repúdio contra mim no Conselho Municipal. Agora você veja, a linguiça comendo cachorro, né? Porque eu não posso mais fiscalizar. Eu não posso mais fiscalizar. E esse médico que fez a moção é um dos que aprovou a prestação de contas da saúde. Então tá explicado por que ele não quer me ver fiscalizando, entendeu, Pedro?
Então, tá difícil, Pedro, tá difícil. Quem apresenta a moção é vereador, não é médico. Não, ele apresentou uma moção contra essa vereadora. Deixa eu ver o comentário anterior, por gentileza. Acho que ano que vem eu vou me inscrever. Boa, Regina. Boa, essa é boa. Até eu vou me inscrever para ver como é que funciona. Por favor, Pedro. Deixa eu ver o comentário anterior. Ingripoi. Minha mãe esteve ontem no Hospital Pimentas, consulta agendada para neurologista. Uma bagunça generalizada, funcionários totalmente perdidos, sem nenhuma orientação. Solange Rodrigues. Exatamente. Ela falou com todo o contexto. A realidade. A realidade do que está acontecendo. Aliás, o ex-secretário Derman, Carlos Derman, publicou hoje que o CEMEG estava com uma fila horrível. Pessoas com 75 anos dentro do Hospital Pimentas, desde as 7 horas da manhã, já eram meio-dia. Tá certo. Essa é a fila zero. Pedro, não posso esquecer de falar. A fila zero é para zerar exames, consultas e cirurgias, certo? Pelo menos foi a live que foi feita dizendo isso, e é o que diz que está no programa. A tomografia do Hospital Pimentas está quebrada há mais de um mês. Como que você zera a fila de tomografia com a tomografia quebrada? Eu queria entender. Eu entendi, vereador. Eles estão zerando a fila que tem lá 4 anos, 5 anos, e estão criando uma nova fila. Eles estão trocando o encaminhamento. Você me dá um de 2018, eu te dou um de 2022. A senhora tinha a senha 1001. Está aqui a senha número 2. Pronto. Entendeu? Mas essa número 2, você sabe quando que vai ser atendida? Então, né? Mas estão trocando. Sabe aquela troca de receita? Nós estamos trocando receita? Não, agora é troca de encaminhamento. E você me traz um de 2018, que você está esperando para passar por um especialista, e eu te dou um de 2022 e você volta para a fila. Porque é isso que eles estão falando, vai para a UBS com esse novo encaminhamento. No caso aí do SAMU, vereadora, nós não podemos envolver o Ministério Público Federal, não tem verba federal, hein? Tem, é pago 28 mil por cada unidade básica e 49 por cada unidade avançada. Ou seja, eu vou fazer todos os requerimentos, eu vou levantar tudo, vou fazer um relatório, vou fazer uma representação. Primeiro vou levar para a Câmara, para a Comissão de Saúde. Se não me der uma resposta muito plausível, eu vou para o Ministério Público, que é o que me resta. O federal, né? Uhum. O que o Dagner escreveu antes, a eleição é só em 2024, é isso? A eleição para o Conselho é somente em 2024. Fevereiro próximo, só a eleição à presidência da mesa. Não, isso, perdão. Então Isso só mesmo, quem é Dagner. conselheiro? Não, só quem é presidente, por exemplo. Hoje nós temos a presidente Zélia, ela vai ter nova eleição para concorrer ao cargo de presidente do Conselho. E quem vota? Só os conselheiros? Na verdade, são os conselheiros que votam. Então, tá bom. Né? E aí depois, em 2024, ele tem razão, 2024 tem o... O que o MP e a OAB dizem sobre os desmandos de Guarulhos, não dizem nada. Marcelo Clemente. Não dizem nada. O OAB deve estar pensando no próximo coquetel. Quando é que vai ser? O povo que gosta de coquetel, hein? Né? Olha, é muito triste isso. Muito triste. Certo. Obrigado. Tem mais alguma coisa aí, produção, para a vereadora responder? Tem, né? Só mais um segundo, vereadora. 18h40, produção. Vamos lá. O programa Zero a Fila, em hora divulgado pela Prefeitura, está sob gestão da Oeste, que já presta serviço. Sim. Assim, deve-se atentar-se ao contrato de aditamento contratual para esse programa e plano de trabalho. Odair... Então, foi Perfeito. Isso que nós pedimos. Inclusive, eu pedi para o Odair puxar, porque ele é meu assessor, eu pedi para o Odair puxar hoje no Portal da Transparência para que eu pudesse já fazer o que tem que ser feito, mas infelizmente a resposta do Odair foi: revirei tudo e não acho os contratos, vereadora. Então eu vou ter que fazer através de público, tem que estar em algum mas lugar. Não está lá. Não está. Na transparência não está, porque o Odair ele é muito comprometido e ele revirou tudo e não achou, inclusive me passou isso à tarde, eu vou... Já está pronto. A senhora pode ir pessoalmente pedir vistas, né? Sim, eu vou pedir e eles não vão me dar, que eu já sei, porque eu já fiz isso outras vezes. Eles arrumam encrenca comigo por tudo, Pedro. É capaz de... É mais fácil eles me tirarem da situação aqui que eu estou, de ser vereadora, do que eles me darem um contrato. Mas eu já tô fazendo os requerimentos, eles vão ter que me dar.
não vai ter jeito. Tá certo. Falar mais de uma queixa aí, OAB. Por favor, vereadora, desculpa aí, hein? Você tem comissão de meio ambiente na OAB? Então, eu vou dar uma olhada sim, vou fazer, inclusive, vou oficiar para saber a respeito, porque tinha. Eu vou dar uma olhada no que tem e você vê a própria protetora perguntando se tem OAB. Eu me entristeço muito por ser advogada, sempre defendi muito a minha classe e continuo defendendo, defendo a instituição, mas tem coisas que acontecem que realmente deixam a gente muito entristecidas. Eu vejo advogados que podiam estar ali do meu lado, por eu ser advogada, me ajudando nessa condução aí de ajudar as pessoas, de trazer dignidade para a população. E, infelizmente, Pedro, como eu fiscalizo a prefeitura, eles simplesmente me deixaram muito de lado. Eu sei então, muito bem. Eu não posso fiscalizar a prefeitura. É triste, mas é a verdade. Eu sei como é que é. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu quero agradecer muito mais uma oportunidade que você está me dando, Pedro, porque é muito importante isso. Quero aproveitar e pedir a todos que nos assistiram que compartilhem as informações e que nos ajudem trazendo denúncia, ligando para o gabinete virtual ou mandando para o notário, ou para as pessoas que realmente querem ver a cidade andar, né? E eu estou sempre à disposição, Pedro, para o que precisar. Até a próxima, vereadora. 18h42, produção.